Capítulo 1. A família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam Israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando ao campo de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. O regresso para Belém. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide, voltai, cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: Não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: Voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperareis por eles até que crescerem? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela? Ao que lhe respondeu Ruth: Não insistas comigo, para que te abandones e te deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as 2 e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Noemi. Agradável é mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Sadat, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Porque então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa
e Shadat me trouxe desgraça. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa, da cevada. Ruth, capítulo 2. Ruth nos campos de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, que quer dizer valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permita que eu vá ao campo respingar, colher as espigas que caíram de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Nesse exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: essa jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vais respingar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiveram ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: porque encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas um estrangeiro em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes e seja ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor. Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram essa tua serva. Então que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come desse pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixai-a respingar também entre os feixes, e não a repreendeis. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. E assim Ruth catou espigas do campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia ajuntado, cerca de um efa, mais de 25 quilos. E carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado.
e sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara do almoço. Então Noemi questionou-lhe: onde respingaste hoje? Onde trabalhastes? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz, ao que Noemi declarou: que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: esse homem é o nosso parente próximo e é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele pessoalmente me disse: fica com meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é bom, minha filha, que esteja na companhia das servas desse homem, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Ruth, capítulo 3. A bondade e justiça de Boaz. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Levanta-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu dizendo: farei tudo como me orientastes. Ela desceu ao terreno onde se limpava as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Por meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva, Ruth, replicou ela. Ele rogou: estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu: bendita seja por Deus, minha filha. Esse teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à sua sogra, pois preferisse não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato eu tenho uma responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade. Juro pelo nome de Deus, Yahvé. Agora, pois, volta a deitar-te e descanse até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz até a alvorada e levantou-se antes do clarear do dia a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que essa mulher esteve na eira. Por isso orientou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despojou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e depois as costas, e ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou?
Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem tinha feito com ela. E acrescentou: essas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo-me: não voltarás de mão vazia para junto da tua sogra. Então Noemi assegurou a Ruth: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso, com certeza esse homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Ruth, capítulo 4. O resgate de Noemi e Ruth. Entre mentes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou. Olá, meu amigo. Chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou. Sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgate. Noemi, aquela parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar essa propriedade, resgata-a. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais do que tu tem esse direito de resgate, e depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou: sim, eu quero exercer o meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu: no dia em que adquirires este campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre seu patrimônio. Então respondeu o que tinha o dever de resgate em primeiro lugar: assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Pode exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro. E assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz: adquire-a, pois tu mesmo, tirou uma das suas sandálias. Então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente: sois testemunhas nesse dia de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio desse povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram dizendo: nós somos testemunhas, que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Esse menino te abençoará com uma vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora,
que muito te ama e é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi teve um filho! E lhe deram um nome chamado de Oved, que quer dizer Obed. Esse foi o pai de Ishai, que é Jessé. Por sua vez se tornou pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Esrom gerou Rão, Aminadab gerou Naasson, Salmão gerou Boaz, Obed gerou Jessé.